Salve turma, mais um vídeo aqui de compilação, né? Compilando projetos e códigos na linguagem C. Já deixa seu like, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos. O que eu fiz aqui, pessoal, eu copiei a pasta Makefile03 do vídeo passado numa pasta Makefile04. Então eu tenho a pasta bonitona aqui, e o que eu vou fazer, vamos melhorar ainda mais o Makefile dessa pasta. Então eu vou abrir aqui o arquivo Makefile dessa pasta, desse projeto, e vamos melhorá-lo. Olha só uma coisa, pessoal, a gente tem um Makefile que nós já definimos variáveis, algumas flags, dividimos as flags, né? Tem uma flag só de compilação dos códigos fonte mesmo, do core da nossa biblioteca, e outra só de aplicativos, uma flag para rodar um aplicativo, um executável específico, e outra flag para fazer um clean. Mas olha só, vamos analisar aqui as diretivas, né, de compilação dos nossos tipos abstratos de dados, ou seja, dos arquivos da nossa biblioteca. Vou até colocar identado aqui, ó. Vou colocar o "-i" batendo com "-i". Olha só que curioso. Nós temos que é basicamente a mesma diretiva, né? Olha, tá gcc -c, um código fonte que está dentro dessa pasta source, só mudou o nome do código fonte. Nós temos o mesmo include, nós temos aqui "-o" para jogar na saída na pasta obj, e a única coisa que está mudando é basicamente o seguinte, ó, é "-o" no final, né? Opa, aqui é "-o" no final, a única coisa que está mudando é basicamente o nome, né, do nosso tipo abstrato de dados, do arquivo aqui. É mais ou menos a mesma coisa. Aí eu te pergunto, será que tem como no Makefile nós criarmos uma máscara, um template de compilação? Dá para fazer isso, pessoal. E para fazer isso não é muito bonito, é uma sintaxe bem feia, na verdade, aqui do Makefile, mas nós vamos estudar agora. Então o que eu fiz aqui, eu tenho até, o template aqui já pronto, porque ele é um pouco chato de fazer, então vamos já com o código pronto aqui para facilitar. Então é o seguinte, pessoal, eu estou usando aqui, ó, eu estou definindo uma target aqui, genérica. Para fazer isso, eu estou usando o %. O % é como se fosse o asterisco do Linux, né, que significa qualquer coisa. Então, se você passar para mim, na hora de dar um make, e você passar o nome de uma target que tenha qualquer coisa, mas termine, qualquer string, né, qualquer palavra, mas termine com as duas letras .o, na verdade, com essas dois caracteres .o, ele vai chamar essa target aqui. É isso que vai acontecer. Ele vai chamar essas diretivas aqui. Porém, além disso, o que está acontecendo aqui? Ó? Lembra que eu falei no vídeo passado, nós vimos as dependências, né? Nós vimos que a nossa target all, ela tinha duas dependências, e essas dependências, elas são exatamente outras targets do nosso Makefile. Então a gente pode fazer isso. Então o all tinha duas dependências, que era o libed e myapps, que eram justamente outras targets do Makefile, que eram chamadas uma após a outra. No caso, você também consegue configurar aqui o Makefile para passar uma lista de dependências que sejam arquivos. De modo que você passa, por exemplo, a gente poderia passar, por exemplo, um make float vector.o. Essa seria a nossa diretiva aqui. Só que essa diretiva, ela cairia aqui, né? Então, o % significaria esse float underline vector, termina com .o, então chamaria aqui. Só que essa diretiva, na verdade, ela só será executada se você tiver essas dependências satisfeitas, ou seja, você tiver esses arquivos aqui presentes no disco. Ou seja, se a gente colocar aqui o nosso %, ele é equivalente, nesse caso, a float vector, olha só o que está acontecendo. Na hora, ele vai substituir o quê? O % ele vai substituir por float vector, né, que está aqui. Então, ele vai substituir por isso. E o % vai substituir por isso. Então, o que a gente está fazendo aqui? Ó? Na hora de compilar, a gente vai chamar, por exemplo, make float underline vector.o. Só vai ser executado esse template aqui, né? essa diretiva aqui embaixo de compilação, se essa lista de dependências forem satisfeitas. Essa lista de dependências não são targets do Makefile, então não tem nada para executar. Elas, na verdade, são arquivos. E quais são os arquivos? O primeiro é esse arquivo .c, que na hora de você substituir o % aqui, você vai substituir o % pelo valor que você passou aqui no make, que vai ser exatamente esse arquivo aqui. Então, é o nosso float underline vector.c, que está dentro da pasta source. Isso aqui existe. Então, esse arquivo aqui existirá. Então, essa flag aqui, ela é satisfeita. Essa dependência ela é satisfeita. Outro arquivo, né, outra dependência que ele procurará é esse arquivo aqui, né, que é o float vector.h. Então, ele vai substituir aqui o % por o que você passar no make, né, antes do .o, né? Antes do .o, então ele substitui aqui, ó, %.o, ele vai pegar essa parte, vai significar o %. Então, na prática, o que você está falando? Se você der um make float vector.o, o que ele vai procurar é se você já existe esses dois arquivos de dependência. As dependências é a existência destes dois arquivos.
Existe um arquivo floatvector.c dentro da pasta source? No caso, existirá. Existe um arquivo float_vector.c nessa pasta, .h, desculpa, nessa pasta include? Também existirá. Então, quando a gente cria esse template, o que nós estamos forçando aqui? Que nós só chamaremos a diretiva de compilação desses códigos, né, do nosso tipo abstrato de dados, se existir o arquivo de especificação e se existir o nosso arquivo de implementação. Caso contrário, se não existir um dos dois arquivos, essa diretiva de compilação ela não será chamada, essa target ela não será chamada, porque ao menos uma das dependências, ou seja, ao menos um arquivo estará ausente, logo essa lista de dependências não é satisfeita, essa diretiva não será chamada. Então é tudo para garantir que quando você tentar compilar um arquivo, um tipo abstrato de dados, você tem garantia que você tem durante a compilação o arquivo .c e o arquivo .h. Muito bem, explicada essa primeira linha, vamos explicar a diretiva de compilação que mudou um pouquinho. Aqui a gente está chamando gcc-c, que é exatamente essa primeira parte aqui em cima, gcc-c. Só que a gente está substituindo, até vou copiar essa parte aqui, vou copiar esse comando aqui embaixo. Nós estamos substituindo, vou ter que colocar aqui, vamos indentar. Nós estamos substituindo este arquivo aqui no caso, por isso aqui, por esse símbolo, né? Seria o dólar menor, o símbolo de menor. Esse dólar aqui, pessoal, e símbolo de menor, ele significa... ele acessa, né, ele significa o primeiro item da sua lista de dependências. Então, no caso, o primeiro item da sua lista de dependências, quando você tenta chamar essa compilação, passando make floatvector.o, é exatamente esse source code que ele vai montar automaticamente para você. Então, esse símbolo aqui, se você chamar make float_vector.o, ele vai montar essas dependências. A sua primeira dependência é justamente o código-fonte que você quer compilar. Então, ele substitui essa sintaxe meia feia aqui por isso aqui. Então, ele faz exatamente esse tipo de coisa. Depois, você está passando aqui, considere para nós a pasta de include, né, durante a busca por cabeçalhos, e gere para nós o arquivo obj, dentro da pasta obj, gere para nós esse arquivo. E agora tem uma outra sintaxe feia aqui. Esse $, ele significa exatamente o valor que você vai passar aqui na sua target. Ele significa o valor da sua target. E no caso, se a gente passar make float_vector.o, isso que vai ser passado aqui, é exatamente esse valor que ele pega. É o valor da target que você passar, que é esse símbolo aqui, que são esses dois símbolos, né, que é o cifrão arroba. Então, fazendo isso, se eu chamar make float .o, o que vai acontecer? Opa, desculpa, deixa eu voltar aqui. O que vai acontecer aqui na prática? Ele vai montar isso aqui para nós, Ele vai montar isso aqui para nós. Então, essa vai ser a flag que ele vai montar automaticamente para nós, usando esse template. Ele vai ter essa primeira dependência e essa segunda dependência. Para você acessar a primeira dependência, todo esse valor, você usa esse símbolo aqui, que é o $, menor. Se você quiser acessar exatamente o nome da tua target, você usa aqui o $, né, o cifrão arroba. Então, dessa forma, o que vai acontecer? Ele vai substituir exatamente com esse valor que nós queremos, aqui, né, o $, arroba, e aqui vai substituir exatamente com esse valor aqui, que é o $, menor. Muito bem, vou agora mostrar isso na prática. Então, eu tenho isso aqui, eu vou apagar essa linha aqui de baixo, e vou deixar simplesmente esse código genérico aqui de compilação. Então, o que eu vou mostrar aqui na prática para vocês? Vamos ver o nosso downtree aqui, então já está tudo limpo, não tem nada compilado. Eu vou chamar então que é o make floatvector.o. Então, essa é a minha nova target, a nossa diretiva, né, de compilação, nossa target, que será montada, né, automaticamente aqui, né? Então, quando a gente passar float_vector.o, a gente vê que vai cair nessa diretiva genérica e ele vai montar automaticamente. Como tem essas dependências, nós temos exatamente os códigos que eu mostrei lá, ele vai executar. Ele chamou exatamente para nós, gcc-c, source floatvector.c, chamou na pasta include e depois montou o obj aqui, floatvector.o. Se a gente der aqui um tree, ele vai mostrar aqui para nós. Então tá aqui a compilação. Então a gente começa a generalizar, fazer coisas mais genéricas. É feio demais essa sintaxe, mas funciona. De modo que se eu fizer aqui o mytime.o, ele vai chamar essa target genérica, né, com essas dependências serão aceitas. Ele vai chamar aqui e ele executa para nós. Isso aqui também funciona se a gente fizer dessa maneira aqui. Isso aqui também funciona, a gente tem os nossos dois códigos compilados aqui.
Se eu passar aqui, pessoal, por exemplo, se eu fizer, por exemplo, make aaa.o, note que aaa.o ele vai casar exatamente com o nome dessa target aqui genérica, porém, nós não temos, a lista de dependências não será satisfeita, né? Porque não existe um arquivo aaa.c dentro da pasta source, muito menos um aaa.h dentro da pasta include. Se eu tentar executar aqui, ó, ele fala que não existe nenhuma regra para fazer a target aaa.o, porque essa lista de dependências aqui, ela não é satisfeita, isso aqui não dá certo, tá? Então isso aqui é um jeito de você fazer coisas genéricas, né? Diretivas genéricas, para você compilar seus códigos, garantindo que você sempre vai ter o seu, do tipo abstrato de dados, o seu código .h de especificação e o seu .c de implementação. Então, muito bem, pessoal, nós fizemos isso, aí você pode me perguntar de novo, Samuca, mas aí você está chamando novamente dois comandos, né? Make float underline vector.o e make float, não, na verdade, make mytime.o, né? Aí fica ruim, né? Você está chamando duas targets novas. Então, tem como a gente otimizar? Tem como a gente otimizar. Onde esses códigos fontes eram compilados, era dentro dessa flag aqui, né? libd, né? Dentro dessa target libd. Ao invés da gente chamar essas diretivas agora, pessoal, a gente pode falar, olha, eu quero que você tenha uma lista de dependências. E quais serão essas listas de dependências? Serão duas novas targets, que serão para nós o float underline vector.o e o mytime.o. Então agora, quando a gente chamar libd, ele tem essas dependências que são duas targets. Essas targets, elas encaixam nessa target genérica aqui. Então, quando eu chamar make libd, ela chamará make float underline vector.o, que chamará exatamente essa target genérica aqui. Consequentemente, na sequência, chamará o mytime.o, que vai vir aqui também e chamará essa target genérica. Então aqui eu consigo generalizar as minhas chamadas. E note agora, para terminar, se eu chamar só make, vai chamar o make all, que por sua vez vai chamar o libd, que por sua vez vai chamar essas duas targets criadas aqui dinamicamente, baseado nessa target genérica, e depois vai chamar o myapps aqui também funciona. Então eu vou dar um make clean aqui, ó. Make clean, eu tenho aqui o tree, né, ó. Beleza, não tem nada. Agora eu posso simplesmente fazer o seguinte, né? Vamos dar um make aqui, só um make, né, para chamar o all. E tudo é chamado magicamente para nós dessa maneira genérica, né? É isso que a gente está fazendo aqui. Então, funciona muito bem. Uma última coisa que eu vou mostrar para vocês é o seguinte, né? Suponha que nós temos, a gente tem que passar, como eu falei nos vídeos anteriores, uma lista de dependências na mesma linha, né? E suponha agora que você tem dezenas, né, de arquivos, né? Imagina você colocar tudo, dezenas de tipos abstratos de dados. Imagina você colocar tudo aqui, ó, fica muito inviável, né? Então, para facilitar a visualização desses camaradas aqui na nossa compilação, no nosso makefile, você pode fazer o seguinte, ó, você pode dar um escape. Então, barra invertida significa um escape, significa que é como se tivesse a linha de baixo continuando na mesma linha. Então, esse escape ele ignora o enter. Na prática, ele vai ignorar o enter. Então, se eu fizer assim, ó, se eu fizer dessa maneira assim, ó, é para funcionar, porque o que ele vai montar? Na prática, ele vai ignorar esse enter, então é como se eu tivesse assim, ó, na prática. Quando ele vê, ele vai montar dessa maneira, é para a gente ignorar, vamos ver se vai funcionar. Então, eu vou dar um make clean. E no make clean, pessoal, eu vou colocar um menos rf aqui, que eu não sei se vocês notaram, mas ele deu um erro de compilação, porque não tinha nada, um erro de execução, porque não tinha nada no ponto B. Então, o menos rf ele vai tirar essa mensagem para nós, tá bom? Bom, muito bem, fizemos isso. Então, deixa eu dar um make clean, ó, menos rf agora. Vamos dar um make. Muito bem, funcionou. E agora funcionou de novo a nossa compilação. Primeiro float underline vector.c, depois o mytime.c. E agora a gente está organizando dessa maneira. Então, note que, para terminar o vídeo e recapitular, as dependências precisam estar na mesma linha, mas como nós podemos ter múltiplas dependências, né, para compilar, múltiplos códigos, tipos abstratos de dados para compilar, fica muito feio, né? Começa a ficar difícil a gente olhar tudo isso na mesma linha, né? Então, isso vai ficar muito feio a gente ter coisas assim, né? Então, para organizar aqui melhor a nossa apresentação dessas flags, ou seja, nossa visualização, a gente pode simplesmente colocar uma barra invertida para dar o escape no enter, né? O que na prática vai acontecer é que ele vai pular, ele vai ignorar a pula de linha, né? Na hora que ele chamar o libd, ele ignora essa barra e coloca todo mundo na mesma linha. É isso que vai acontecer. Então, por fim desse vídeo, deixa eu dar um make clean de novo. Eu vou colocar um make, muito bem, funcionou. No próximo vídeo a gente vai ver um pouquinho mais de otimização de compilações, tá bom? Então nós temos mais ou menos uns 2 vídeos ainda pela frente, tá bom? Então pega um café, fique firme e nos vemos no próximo vídeo
para explorar ainda mais, aprofundar ainda mais o nosso conteúdo aqui de Makefile. Então eu vejo vocês no próximo vídeo.